Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial sobre blueprints. A gente está na nossa aula número 3 e eu acredito que com o que a gente já tem, a gente já pode começar a criar a nossa primeira porta em blueprint. Então essa aula vai ser muito especial, porque aqui você realmente vai ter a noção de como algo funciona dentro do jogo, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma nova blueprint, tá bom? Criando uma nova blueprint, eu vou chamar ela de do tipo. A gente vai selecionar o tipo da blueprint. Vou continuar com Hector, tá bom? A gente vai vir aqui, blueprint do tipo Hector, VP, underline, door. Beleza? Mas antes da gente começar a criar essa blueprint, quero que você se inscreva no canal, deixe seu joinha e deixe no comentário sugestões, dúvidas e qualquer outra coisa relacionada à criação de jogos. Beleza? Então vamos dar um Alt P para a gente ver funcionando. A gente criou na aula passada o nosso cubo que, ao se aproximar com o player, ele desaparece, ele é destruído da cena. Beleza? Vou dar um ESC. Qual que é a ideia do intuito do nosso vídeo de hoje? Nosso vídeo de hoje é, quando o player chegar perto da nossa porta, ela vai se abrir. Quando ele se afastar, ela vai fechar. Como a gente vai fazer isso? Utilizando blueprints. Então vamos lá, na nossa blueprint já criada, a gente vai dar um duplo clique nela. Se você criou o template, se você criou o jogo a partir do template em terceira pessoa, como a gente vai criar uma porta, eu vou usar o Starter Content. Se você desmarcou a caixinha do Starter Content e não criou o projeto utilizando o Starter Content, eu preciso que você adicione ele a esse projeto, tá bom? Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em Add, clicou, Import Game, vai vir nesse primeiro, Import Game, não, no segundo, desculpa, você vai vir aqui, Add Feature or Content Pack. Clicou aqui, você vai vir em Content, selecionar o Starter Content e adicionar o projeto. Como já está adicionado ao meu projeto, eu não vou fazer isso, beleza? Mas se você não tem, adiciona aí para a gente poder dar continuidade, porque a gente vai pegar a porta através do Starter Content, beleza? Então a gente vai vir aqui, abrir a nossa blueprint e a gente vai começar a criar a nossa porta. Eu vou vir aqui, vou adicionar um Static Mesh chamado, vou dar um F2, aqui ele já vai dar para mim colocar o nome, vou colocar ele como door. Vou adicionar outro Static Mesh e vou colocar ele como door frame. Vou adicionar Static Mesh, beleza? Vou colocar ele como door frame. Isso daqui vai ser a moldura da nossa porta, tá bom? Batente, como vocês estão acostumados a ouvir aí, dependendo da região de vocês. Beleza? Então eu tenho aqui o nosso door frame e tenho aqui o nosso door. Se você selecionar o door e arrastar, colocando ele em cima do door frame, você vai criar ele vai estar vinculado ao door frame, ou seja, a porta pertence ao door frame. Isso é interessante você criar esse tipo de hierarquia, porque uma coisa são objetos separados, mas os dois são uma coisa só, beleza? Mais ou menos isso. Então, se você baixou o seu Starter Content para dentro do nosso projeto, a gente vai vir aqui e vai colocar door. Eu estou aqui com o door frame selecionado e vou estar aqui selecionando door frame. Vou colocar Static Mesh do door frame. Outro Static Mesh que eu vou estar colocando, eu vou trocar essa esfera pela nossa porta. Então eu venho aqui, door, e a gente tem aqui o door, beleza? Se você segurar o Alt, segurar o botão de esquerda do mouse, você consegue girar a tela também. Você vê que a nossa porta ficou desalinhada da nossa moldura. A gente precisa alinhar. Então a gente vem aqui, segurou no eixo verde, que é o eixo do Y, e arrastou. Não está tendo algo tão preciso, você pode vir aqui no nosso Details, colocar o valor. Eu sei que é 45, tá? Porque eu já fiz isso antes. Mas se você não souber, você vai testando aí e já vai colocando até encaixar certinho, beleza?
Feito isso, nós temos a nossa porta adicionada à nossa moldura, beleza? O que mais a gente precisa? Como a gente vai fazer uma interação com o nosso player, a gente vai precisar também adicionar o nosso colisor, beleza? Então eu vou adicionar, ao invés do Sphere Collision que a gente adicionou na aula passada, eu vou adicionar um Collision do tipo Box Collision. E eu vou colocar, dessa vez, vou chamar ele de Door Trigger. Beleza? Door Trigger, que vai ser o gatilho para a nossa porta abrir. Ok. Vou ajustar o tamanho dele aqui. Vou selecioná-lo, vou jogar ele um pouco mais aqui em cima. Vou apertar o R. Vou aumentar o tamanho do MZ. Vou aumentar o tamanho do X. Vou apertar, segurar o Alt com o botão esquerdo do mouse pressionado. Vou virar aqui para a gente ver. Vou aumentar também aqui em X. Beleza. Acho que sim. Vou aumentar um pouquinho mais. Ok. Acho que sim, ficou legal. Compilei. Vamos. Então vou tirar o cubo do mapa, tá? Se você quiser deixar, você pode deixar. Vou tirar o cubo. Só basta clicar nele aqui, ó. Delete. Ele foi deletado, mas ele continua existindo aqui como blueprint. Então se você quiser adicionar ele no mapa, fica à vontade, tá bom? Eu só vou deletar para não ficar muito poluído. E vou adicionar a nossa porta. Adicionando a nossa porta, nós temos a nossa porta aqui no nosso mapa de jogo. Se eu der um Alt P, a gente já consegue ver ela aqui, ó, bonitona, funcionando. Mas temos um problema. A gente tem uma porta, só que estamos passando por dentro dela. E a gente tem que resolver isso. Como que a gente resolve isso? Ela não tem colisão. Tá? A porta está sem colisão. Como que eu resolvo isso? Vou vir aqui em Starter Content, em Props, e eu vou procurar a minha porta. Onde está a minha porta? Aqui, ó. Static Mesh Underline Door. SM Door. Vou dar um duplo clique nela. Ela vai abrir a nossa tela para a gente configurar o nosso objeto. Tá? Tem aqui a minha porta e eu vou adicionar um collision nela através deste botão collision. Cliquei aqui, eu vou adicionar um Add Box Simplified Collision. Cliquei, ele vai adicionar nosso box, tá? E a gente vai voltar aqui e vai Convert Box to Convex. A partir do momento que eu clicar isso daqui, ele vai dar esse alerta, essa mensagem de alerta. Vou clicar em sim e ele criou o nosso box. Para dar uma ajustada melhor ainda, eu vou vir aqui, selecionar a nossa porta, selecionar o nosso colisor. Que mensagem? Onde está assim? Ok. Collision, a gente adicionou. E a gente vai vir aqui, ó. E vai voltar. Beleza, vamos ver se está funcionando. Funcionando. Agora eu não atravesso mais a porta. Por quê? Porque ela tem um colisor. Ok? Isso que a gente precisa. Agora a gente precisa criar uma maneira dessa porta abrir. Eu posso fechar isso daqui, vou salvar antes. Beleza. Sair. Beleza. Agora, como que a gente vai programar para a nossa porta abrir? A gente vai vir aqui no nosso Event Graph. Vamos apagar tudo isso daqui. E da mesma... Ó, a gente está vendo que o nosso Door Trigger está dentro do Door Frame. Eu não quero isso, tá? Eu quero ele no default. Então a gente vai arrastar ele para fora do default e vai attach, que ele vai tirar ele fora do Door Frame. É isso mesmo que eu quero. Beleza. A gente vai vir aqui, selecionar o Door Trigger, a gente vai vir aqui e selecionar o nosso Begin Overlap. Beleza, como que eu vou fazer a nossa porta abrir e fechar? Para a gente criar a nossa porta e ela abrir e fechar, eu vou ter que criar uma animação. E a melhor forma de fazer animação de forma simples e rápida aqui no nosso blueprint é se a gente adicionar um timeline. Como a gente faz isso? Escreve timeline, clica com direito, escreve timeline, add timeline. E vou colocar aqui Door Anime. Vou chamar ele de Door Anime. Ok, dou um Enter, e aqui a gente tem um nó que vai controlar a animação da nossa porta, tá? Eu vou fazer essa porta de forma simples. Existem outras maneiras mais profissionais de se fazer, mas eu vou fazer algo funcional, tá? Como que a gente vai fazer isso?
Quando o player chegar na porta, ele vai tocar essa timeline e ele vai ter que ele vai executar a animação de abrir a porta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no timeline, vou dar um duplo clique nele, ele vai abrir essa tela do timeline. A gente vai vir e vai adicionar uma nova track do tipo float. Eu sei que é bastante informação, mas depois que você vai aprendendo a fazer, vai ficando mais simples, entendeu? A gente clicou, ele vai abrir esse gráfico aqui pra gente. A gente vai clicar com o botão direito e vai adicionar uma nova key, uma nova chave, ponto-chave no caso, né? Ele vai adicionar esse pontinho. Esse pontinho a gente vai colocar ele no tempo 0 e no valor 0, ou seja, 0, 0. E a gente vai adicionar mais um, que vai ser o quê? O tanto de rotação da porta. Eu quero que a minha porta abra 90 graus, então eu vou colocar 90, tá? E 90, o valor vai ser 90, eu quero que ela abra 90 graus. E depois de 1 segundo, ela vai abrir 90 graus. Não é a melhor maneira de se fazer isso, tá? Existem outras maneiras, como eu falei, mais profissionais. Mas, como eu posso dizer? Mas o importante é fazer funcionar, tá bom? Então, tempo igual a 1, eu vou estar em 90. Ou seja, vamos recapitular. Vou clicar, eu vou clicar e criar um key, uma chave, que vai ser o 00, e vou criar outro que vai ser o 190, tá bom? E daí eu vou vir aqui no comprimento desse meu gráfico, eu vou colocar 1 segundo, isso daqui está em segundos, tá bom? Então em 1 segundo ele vai sair de 0 e vai até 90, ou seja, a rotação da minha porta, de 0 a 90, beleza? Vou vir voltar, vou fechar isso daqui, eu já tenho isso daqui configurado. E eu vou adicionar a rotação para a minha porta. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, selecionar o door, vou segurar e arrastar para o meu evento gráfico. Feito isso, eu vou adicionar uma rotação a ele. Como que eu faço isso? Através do nó chamado set, que é adicionar, relative rotation. Set relative rotation. E aonde eu vou ligar esse nó? Eu vou ligar ele no update do timeline. Então, assim que o meu player chegar no cubo, que eu coloquei como trigger, coloquei como um gatilho, ele vai rodar o timeline. Ele vai de 0 a 90 e ele vai adicionar isso à rotação da minha porta. Não sei se está claro. Se vocês tiverem dúvidas, deixem um comentário. Eu gravo um vídeo à parte tentando explicar melhor. Mas o que acontece? Resumidamente, explicando novamente. Assim que eu der play, meu player entrar dentro desse globo, ele vai vir para o meu timeline. Meu timeline ele vai de 0 a 90. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar e vai alterar a rotação da porta. Mas ainda não está completo. Eu tenho que adicionar a rotação da porta. Aqui está escrito New Rotation, ou seja, essa vai ser a nova rotação. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou puxar um nó aqui. Eu vou colocar aqui, ó, Make Rotator. Make Rotator. Existem duas maneiras, tá? Peraí, deixa eu deletar isso aqui, que não é isso que eu quero. Eu posso vir aqui, Make Rotator. E aqui, ó, Make Rotator. Cliquei aqui, ele vai, digamos que vai separar essa rotação em 3 pinos. O pino X, o pino Y e o pino Z. Tá? Então a gente vai vir no timeline, vai clicar lá de novo. Tá escrito aqui, ó, New Track 0. Eu vou vir aqui e vou renomear isso daqui. Clicar F2 e vou colocar aqui, ó, Open. Vou colocar Open. Beleza. Então ele vai de 0 a 90. Vamos voltar aqui na nossa viewport. Cliquei na porta.
Rotação. Para mim fazer a rotação da porta, eu vou vir aqui, ó, já vi que tem que ser no eixo Z. E ele está em valores negativos. Tá? Usando valores negativos. Então, como que eu resolvo isso? Eu venho aqui no nosso timeline, em vez de 90, eu vou colocar menos 90. Tá? Então eu vou vir com esse open, vou puxar e vou ligar ele aqui, ó, no eixo Z. Então, agora recapitulando. Quando o meu player entrar no cubo, ele vai vir aqui para o nosso timeline e vai calcular de 0 a 90. E vai jogar isso no meu vetor aqui, no meu rotator. E vai adicionar e vai setar a posição da minha porta, a nova posição da minha porta. Vamos ver se funcionou. Se eu der um compile, vou vir aqui, dou um Alt P. Esse é o meu jogo. Assim como eu aproximo da porta, ela vai vir e vai abrir. E realmente eu poderia usar o 90, tá? Vamos voltar aqui no nosso timeline e vamos pegar o nosso menos 90 aqui, ó. E vamos adicionar 90. Enter. Fechei timeline. Ok. Você vê que já está funcionando. Alt P. Cheguei e a porta abriu. Mas eu ainda tenho que fazer ela fechar automaticamente. Como que eu faço isso? Simples. Se eu entrei no cubo, ela abriu. Se eu sair do cubo, eu tenho que fechar. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai vir e vai selecionar o nosso outro evento. Entendeu? End Overlap. Quando a gente sair do cubo. Então, no End Overlap, eu vou ter que fazer isso daqui o inverso. Como que eu faço o inverso? O próprio timeline aqui a gente já tem, ó, reverse. Eu vou ligar isso daqui diretamente no reverse. Compilei. Quando o meu player entrar dentro do cubo, ele vai ativar o timeline e vai setar a rotação, nova rotação da porta, que vai de 0 a 90. Quando eu sair do cubo, ele vai setar a nova rotação da porta, que vai de 90 a 0. Vamos ver se isso funciona na prática. Compilado, salvei. Vim aqui, tenho um Alt P. Cheguei próximo à porta, ela abriu. Saí, fechou. Ah, tá fechando muito rápido. Como eu posso controlar esse fechamento da porta? Beleza. Já mostrei isso para vocês nas aulas anteriores. Delay. Então eu posso vir aqui e adicionar um delay de 2 segundos. Assim que eu sair do cubo, ele vai levar 2 segundos para ativar o timeline. Então vem aqui, compilei, Alt P. Cheguei na porta, abriu. Saí de perto da porta. Levou 2 segundos. Ela fechou. Beleza? Então no vídeo de hoje é isso. Você tem a sua primeira porta interativa. E na próxima aula a gente vai aprender a como fazer isso apertando um botão. Utilizando um botão para apertar para abrir e apertar para fechar. Então te vejo na próxima aula. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder a próxima aula. Deixe o like e deixe sua sugestão aí nos comentários e diz aí se você está gostando. Beleza? Falou e valeu, até a próxima.